Amigo ouvinte, quero convidar-lhe neste momento a abrir a Bíblia em Gálatas 4:4. Eu gostava de pregar nesse texto quando eu era adolescente. E hoje, de vez em quando, lembramos dessa passagem. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da condenação da lei. Amigo ouvinte, ao considerarmos a tentação do nosso amado Salvador, será de proveito nós lembrarmos o que acontece um pouco antes dele ser tentado pelo diabo no deserto. Ele foi primeiramente batizado, aliás, antes de ser batizado, foi tentado pelo diabo. É bom sabermos o que aconteceu naquela ocasião, para que possamos conhecer melhor o que foi a tentação de Jesus. João Batista era o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo e estava batizando no Rio Jordão. Muitas pessoas se reuniam no local onde João pregava, vindas de diversas regiões, como Jerusalém, Judéia, e estavam ali interessados na pregação do Evangelho. João, o profeta considerado o maior de todos os nascidos do ventre de mulher, falava com severidade a todos. Falava aos fariseus, aos essênios, aos saduceus, aos publicanos, aos soldados e ao povo em geral, mostrando-lhes a necessidade de que eles se arrependessem e crescem no Evangelho. O Senhor Jesus tornou-se o homem por várias razões expressas nas Sagradas Escrituras, e uma delas era para destruir as obras de Satanás. Para que ele pudesse destruir as obras do diabo, era preciso que ele se tornasse filho do homem. Ou seja, ter nascido de mulher, nascido do ventre de uma mulher. Porque da semente da mulher haveria de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. Será que Satanás sabia disso? Será que ele compreendia que a sua própria cabeça seria esmagada como resultado direto da luta entre ele e aquele que nascera de Maria? Se Satanás não conseguisse levar o Senhor Jesus a pecar ali no deserto, ele mesmo seria completamente vencido diante do Calvário. E foi por isso que ele fez de tudo para conseguir a vitória sobre Jesus Cristo. Lemos que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por intermédio desta prova, Deus mostraria a perfeita santidade do seu Filho amado. Assim, logo no começo do ministério público de nosso Senhor Jesus Cristo, vemos que ele tinha todos os requisitos necessários para redimir os homens. O único homem perfeito que poderia tirar o pecado do mundo era aquele que provara ser de fato perfeito e sem pecado. E é durante esta dura prova lá no deserto, ficou sem comer 40 dias e 40 noites e teve fome. Como homem, ele era sujeito às limitações impostas pelo pecado, exceção feita do pecado. Se tu és o Filho de Deus, Satanás sabia que ele era o Filho de Deus, mas ele colocou essa preposição aqui só para experimentar a Jesus. Se tu és o Filho de Deus, certamente teria toda a autoridade, se fosse realmente Filho de Deus, e poderia então, sem grande dificuldade, transformar pedras em pão. Não era justo que saciasse a fome depois de permanecer em jejum durante 40 dias e 40 noites? Claro que era justo. Qual ser humano que aguentaria, que suportaria ficar 40 dias sem se alimentar no deserto? E o que poderíamos pensar, e o que pensamos muitas vezes, pois não compreendemos os verdadeiros valores questionados durante a tentação. O Senhor, porém, compreendia, porque Ele sabe todas as coisas.
Além disso, como filho de Deus, ele não queria e não podia fazer qualquer coisa que fosse contra a vontade do seu Pai. Como é bom lembrarmos que o nosso Senhor Jesus Cristo não falhou ao ser tentado no deserto, como também não falhou em nenhuma outra ocasião. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. É um crime inominável às seitas que se dizem cristãs, que têm coragem de afirmar o besterol teológico que diz que Jesus herdou a natureza pecaminosa ao nascer de uma mulher. Mas a Bíblia deixa claro que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. É bom também recordarmos que ele era impossível de falhar, pois ele é santo e nele não existe pecado ou falta alguma. Hebreus 7, 26 é claro, 26. Eu não entendo como há seitas que dizem que Jesus herdou a natureza pecaminosa. Ele foi tentado como nós somos tentados, mas ele não foi pecador, ele não tinha pecado. Hebreus 4 e 15 é um texto que fala isso de forma muito clara. Ele não conhecia o pecado, nunca pecou, e nele não havia pecado. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. 1 Pedro 2, 22, 1 João 3, 5 e outras passagens correlatas. E a tentação de Jesus foi de fato verdadeira, porque o Senhor Jesus, ele é perfeito, ele conseguiu suportar todo e qualquer ataque de Satanás. Suponhamos que certo dia uma grande tempestade derrubasse todas as árvores do bosque, menos uma. Qual dessas árvores sentiria a força da tempestade mais do que as outras? Certamente não seria uma das que caíram, pois estas caíram antes que a tempestade alcançasse sua força total. Sem dúvida, a que ficou em pé é que sentiu toda a pressão da tempestade. Nenhum homem jamais experimentou toda a força e violência da tentação satânica como suportou o nosso Senhor Jesus Cristo. Os homens testam ouro com ácido a fim de verificarem se de fato é puro. O ácido não tem efeito sobre o ouro, mas isso não significa que o teste não é verdadeiro. E foi exatamente isso que aconteceu com a tentação do Senhor Jesus no deserto. Quer dizer, o teste foi verdadeiro e prova a toda a humanidade que ele é 3 vezes santo e perfeito. O Senhor Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Se ele pôde pecar, significaria que Deus pode pecar. Dizer tais coisas é falar mal do caráter de Deus, e nos é penoso até mesmo escrever uma bobagem dessa, dizer que Jesus pecou em algum momento. Um absurdo, isso é uma blasfêmia. Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se ele pecasse quando ele aqui na terra esteve, isso significaria que ele pode pecar também agora que está no céu. Só cabe na cabeça de quem não conhece a Bíblia que Jesus herdou a natureza pecaminosa. Queria que todos os que pregam essa heresia ouvissem essa mensagem pelo YouTube ou pelo rádio. Aqueles que amam ao Senhor não podem aceitar tais pensamentos, gente, de forma alguma. Dá vontade de declinar nomes aqui, mas por questão ética não vou declinar. De homens que asseveram que Jesus herdou a natureza pecaminosa. É um absurdo uma heresia dessa. É uma afronta à santidade de Jesus. Ele sofreu quando foi tentado, a tentação lhe foi muito real e seu sofrimento também foi real. Não é difícil reconhecer que esse ser santo sofreria ao ver os pecados dos homens. O justo sofreria ao ver as ações injustas dos homens, ainda ao extremo de julgar injustamente a ele mesmo. Qualquer pessoa que vive uma vida pura e santa sofre ao ser exposta à maldade
do seu semelhante. Imaginamos então quanto nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, sendo Ele santo. Ele deve ter sofrido muito, muito, muito quando esteve aqui na terra. A tentação do deserto foi apenas uma primeira tentativa do diabo, sendo que a última e maior veio quando ele estava sobre a cruz. Aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Foi sempre assim. O homem tem uma natureza pecaminosa, e o homem tem facilidade de responder às tentações do diabo. Mas com o Senhor Jesus Cristo não foi assim, pois ele era sem pecado e não havia nada dentro dele que o sintonizasse com o mal. Ele era totalmente santo. Serafim, em Isaías 6, falava de Cristo ao dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E santidade é mais do que a simples ausência do pecado. Adão não tinha pecado no jardim do Éden, logo depois de ser criado, mas depois de algum tempo é que pecou. Cristo é aquele ser 3 vezes santo, nascido da Virgem Mãe, e lhe era impossível cair em pecado. O príncipe desse mundo não tinha poder sobre ele, o príncipe das potestades do ar, que é o arqui-inimigo de Deus e da sua obra, Satanás. A lição é que a tentação do Senhor Jesus nos ensina como usar as Escrituras quando nós somos tentados pelo diabo. O Senhor Jesus Cristo usou a palavra de Deus ao responder às insinuações de Satanás com a expressão "está escrito". E Satanás conhecia a Bíblia de cor e salteado e sabia de todas as passagens que estão registradas no livro sagrado. Nosso Senhor Jesus Cristo respondeu à primeira sugestão de Satanás com as seguintes palavras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que bênção seria para nós se realmente compreendêssemos o sentido dessas palavras. Vivemos uma época em que o dinheiro e as possessões materiais se colocam em posição de muito destaque, e até mesmo os cristãos pecam nesse aspecto. Dizemos que o que importa na vida são as coisas espirituais, mas a maneira como vivemos mostra que não cremos realmente nisso que dizemos. O nosso bendito Salvador Jesus Cristo precisou conseguir o necessário para o sustento de seu corpo, mas não era esse algo principal da sua vida. Diz ele que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. A minha comida, diz ele, é a fazer a vontade do meu Pai que está no céu. O Espírito Santo o levara ao deserto e ele estava naquele lugar porque era ali a vontade de Deus que ali estivesse. Ele não daria por encerrada a sua tentação até que Deus indicasse o momento oportuno. A vontade de Deus era a coisa mais importante para o seu filho. Será que esse pensamento não nos repreende em nosso amor às coisas desse mundo? O diabo procurou tentar o Senhor Jesus pela segunda vez, levando-o a um lugar muito alto do templo, dizendo-lhe que se jogasse lá de cima, ele daria todos os reinos do mundo e as glórias deles. O diabo se torna duplamente perigoso quando usa a palavra de Deus. É provável que ele tenha causado mais transtornos através de líderes religiosos do que de qualquer outra maneira. Muitas pessoas acham que Satanás está mais ativo em lugares onde se vendem bebidas e drogas do que lugares onde são cometidos grandes pecados, né? No caso dos botequins, dos bailes funks, dos lugares onde ocorrem as chamadas orgias. Mas, na verdade, Satanás tem infiltrado em muitas igrejas. Ele é muito pernicioso. Podemos afirmar que todo o ensino falso, resultando em dano à Igreja de Deus através da história, se deve à interpretação errônea das Escrituras Sagradas. Está escrito, usando as Escrituras de forma errada, o diabo também citou um texto dizendo que estava escrito. Mas Jesus repreendeu, dizendo, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O povo de Israel teria se livrado de muito sofrimento se tivesse lembrado dessa ordem enquanto atravessava o deserto.
Encerrando, Paulo escreveu que não devemos pôr o Senhor à prova como fez o povo de Israel, que acabou sendo atacado pelas serpentes. Deus nos castigará ao acolhermos fazer algo que é errôneo. E nesse caso, perdemos toda a alegria que temos ao obedecer-lhe, quando damos lugar ao mundo e à carne e ao diabo. Não deis lugar ao diabo. É como diz Davi Nunes, é tudo por hoje. Volta a nos ouvir amanhã. Que o Senhor o abençoe ricamente.